Olá pessoal, meu nome é Gessé Peixoto, eu sou engenheiro certificado Elastic. Fiz a prova e tirei a certificação há aproximadamente 2 meses atrás. Também já fiz alguns cursos oficiais da Elastic e a ideia aqui desse vídeo é compartilhar um pouco do conhecimento com vocês. A ideia de fazer esse vídeo também surgiu por causa da nossa comunidade de Brasília. Eu apresentei algumas palestras sobre arquitetura e boas práticas em outras comunidades também, e o pessoal pediu o conteúdo da apresentação, pediu os slides, porque tem muita coisa de recomendação. Então eu tive a ideia de fazer um vídeo e nesse vídeo explicar toda essa questão de recomendação, já passando os slides também. Então vamos lá. O que a gente vai tratar aqui, pessoal? A gente vai falar um pouco sobre a definição do que é o Elasticsearch. Vamos tentar definir ele. Vai falar um pouquinho sobre como que a gente configura um cluster de uma forma bem macro, bem geral. Eu vou tentar explicar um pouco o que é um cluster, o que é um nó, uma role, um índice e um shard. Vou dar uma pincelada sobre Cluster Health, que é a saúde do cluster, como que isso funciona. Falar um pouquinho de movimentação dos shards e fazer umas considerações finais. Vamos lá. Definição. O que é o Elasticsearch? Ele é um motor de busca textual e fonética por relevância. E o que ele tem também? Ele tem um analisador em português nativo. Isso é muito importante porque a gente vê muitas ferramentas que trabalham aí com a língua inglesa muito bem, mas com a nossa língua, o português, é um pouco mais complicado. O português tem muitas peculiaridades em que o Elasticsearch já trabalha com isso de forma nativa, sem ter que instalar nada para trabalhar com português. Você subiu o Elasticsearch, consegue colocar o analisador em português e ele já está funcionando para a nossa língua. Ele é um motor de busca textual, porque ele é construído em cima do Apache Lucene. Então você tem buscas por aproximação, com margem de erro de um caractere digitado errado, você consegue trazer 2, você configura como é que você quer trazer isso. Ele joga isso tudo para o Apache Lucene, que é um motor de busca textual que guarda toda a informação, por isso que ele tem todo esse poder. A gente vai tratar um pouco disso mais na frente. E ele também faz a busca fonética, você consegue instalar e habilitar alguns plugins fonéticos e trabalhar com a busca textual e fonética. É legal a busca fonética pra gente, porque nome de brasileiro às vezes é muito complexo, porque às vezes você tem o nome com THY, por exemplo, Thiago com THY, ou com THI, ou então não tem o H, nome, sei lá, Tatiane, que tem 2 N's e um Y. Então, às vezes é muito difícil você achar o nome de uma pessoa ali, o nome de um brasileiro, porque a gente tem essa criatividade no nome, né? Só que a busca fonética vai conseguir trazer pelo som. Então, se produz o mesmo fonema, você vai conseguir recuperar. Então, para busca de nomes de pessoas, essa busca fonética é muito legal. Quem conhece NoSQL já sabe, ele não é um banco de dados relacional, onde é que você tem uma chave primária, uma chave estrangeira, modela de uma forma relacional e você faz joins e tem a normalização ali do dado, você separa isso. Não. A ideia dele é desnormalizar índices desnormalizados que tem o dado completão ali, como se fosse um tabelão. Ele é não relacional. É o modelo do NoSQL. E ele é orientado a documento e trabalha com JSON. Para quem é desenvolvedor sabe que isso é fantástico, excelente você trabalhar para desenvolver. Vamos lá, ele é distribuído. Aí a gente fala um pouco do conceito de Big Data. Os dados que estão dentro do Elasticsearch, eles estão distribuídos em vários nós. Então, isso significa que quando você faz uma pergunta para o Elasticsearch, ele pesquisa em paralelo em vários nós ao mesmo tempo. Então, com isso, você tem performance, porque cada máquina responde ali, faz a sua resposta em paralelo. Então, isso é muito bom e isso também dá muita velocidade para a ferramenta. Ele é escalável horizontalmente. O que isso significa? Se você quer crescer o seu cluster, porque tem mais dados, alguma coisa, você adiciona um nó. E a gente não está falando aqui de nós grandes, de máquinas grandes. São nós pequenos que você vai adicionando
E quanto mais você precisa escalar ele, mais você vai adicionando nós no seu cluster. Ele é totalmente escalável. Você pode ter desde um nó para trabalhar com dados não tão críticos no seu notebook de desenvolvimento, quanto 2.000 nós, que é o caso de uso do eBay também, por exemplo. Então, ele é escalável horizontalmente. Ele é open source, então você pode baixar, você pode contribuir, você pode usar ele sem nenhuma surpresa. A gente tem algumas ferramentas aí no mercado que são aí gratuitas, em que você baixa, mas tem uma surpresa aí de limite de registros, né? Esse tipo de coisa. Não, o Elasticsearch ele é open source. O que é open source é sempre open source. Então, você vai conseguir trabalhar sem surpresas. Tem a parte de módulos pagos da Elastic, que você pode adquirir, mas também se você não quiser trabalhar só com a parte open source, você cria suas camadas ali por fora para trabalhar com Elasticsearch sem ter que comprar, né? Aí fica ao seu critério. Se você acha que as features pagas valem a pena, você pode comprar. Se não, se você quiser desenvolver parte das features pagas você mesmo, você pode fazer isso. Ele é esquema free. O que isso significa? Diferente de um banco de dados, onde você cria uma tabela e diz campo a campo o tipo de dado daquela tabela, aqui não. Se você vai criar um documento, criar um índice a primeira vez, não necessariamente você precisa mapear todos os tipos de dados. Se você mandar criar, ele vai criar e ele vai adivinhar esses dados aí. Só que isso não significa, pessoal, que é a melhor prática, que você tem que fazer assim, tá? Isso significa que a ferramenta te possibilita indexar sem mapear antes, mas as melhores práticas dizem que você tem que mapear. É bom você mapear campo a campo. Aqui é só a título didático mesmo de dizer que ele é uma ferramenta esquema free. Você não precisa anteriormente mapear, mas é recomendado, tá? E ele é desenvolvido sob o Apache Lucene. O Apache Lucene é um motor de busca textual. Também open source, que o Elasticsearch é uma camada que foi feita acima do Apache Lucene para poder fazer com que ele seja escalável, para poder dar mais facilidade para você trabalhar. Porque se você trabalhar com o Apache Lucene puro, você teria que desenvolver muita coisa manual para você escalar ele, também é muito complexo. Então o Elasticsearch é uma camada completa para escalar o Apache Lucene, para te dar possibilidade de trabalhar com ele de uma forma muito mais simples e muito mais fácil. Então vamos prosseguir aqui. Aqui eu quero falar um pouquinho do diagrama de arquitetura do Elastic Stack, tá? Só dar uma pincelada geral. Vocês vão ver na internet falando do Elastic Stack como ELK. ELK era o nome anterior. E de Elastic, L de Logstash e K de Kibana. Então era o ELK. Inclusive tinha uma logozinha que era um alce, em inglês elk é alce. Então a ferramenta era o ELK. Você ainda vai ver hoje muita gente escrevendo e falando de ELK. Só que o que aconteceu? Foi adicionado o bits, que são coletores. Então o ELK ficou um pouco fora ali, porque você tem agora a letra B, por exemplo. Então o que eles fizeram? O que a Elastic fez? Criou o Elastic Stack, que aí fica abrangendo todas as ferramentas, e se eles criarem novas ferramentas, vai fazer parte do stack, tá? Então, vou falar um pouquinho do Bits. O Bits também é gratuito, tá? São coletores, você pode coletar dados do seu servidor, dados de CPU, dados de memória, que é o Metric Bits, por exemplo. Você pode coletar dados de arquivo, de log, que é o FileBit, que ele faz como se fosse um tail no arquivo e fica trazendo esses dados para você. Você tem vários bits, pessoal, diversos coletores aí para diversas situações. O bits ele é um coletor que vai coletar os dados de algum lugar. Você tem um Logstash, que é uma ferramenta um pouco mais parruda, vamos dizer assim. O Logstash ele trabalha com o conceito de input, filter e output, ou seja, ele tem uma entrada, tem um filtro, que é uma transformação do dado, e tem a saída. Então, o input do Logstash pode ser diversas coisas. Pode ser, inclusive, um arquivo, no caso do Bits. Pode ser um JDBC, um banco de dados. Agora, numa situação onde é que você precisa enriquecer o dado
pegar um dado de um arquivo, enriquecer com um dado de um banco, você precisa fazer alguns tratamentos nesse dado, aí você usa o Logstash. O Logstash, tanto o Logstash quanto o Bits, eles mandam um dado para o Elasticsearch. Você pode pegar o dado do Bits, enriquecer com alguma outra informação do Logstash e mandar para o Elasticsearch. Ou você pode mandar direto do Bits para o Elasticsearch, ou direto do Logstash para o Elasticsearch, fica a teu critério. A questão é só que o Logstash é uma ferramenta mais parruda para enriquecimento de dados, né? O Elasticsearch é um motor de busca textual, é onde os dados estão armazenados, tá? E o Elasticsearch ele pode mandar os dados tanto para o Kibana, que é a parte analítica ali, visual do Elastic Stack, quanto para uma API, que é o que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então ele já te manda uma API REST. Essa API pode ser consumida pela sua aplicação, pela sua interface gráfica, da forma como você achar necessário. Então o Elasticsearch possibilita o consumo disso através do Kibana ou de uma API. Vamos lá, como eu falei, ele tem uma API REST com clientes oficiais para várias linguagens. Como a gente está vendo aqui, tem um exemplozinho de JavaScript. Então você consegue consumir os dados do Elasticsearch de forma fácil via API REST. Todo desenvolvedor conhece aí, é muito simples. Você indexou o dado, depois que você indexou o dado, a API REST já está disponível para você consumir essa informação. Ou usar o Kibana para apresentar gráficos, tabelas, etc. Configurações, pessoal, vou falar um pouquinho. Aqui nas configurações do Elasticsearch, basicamente, sei lá, 90% é esse arquivo aqui. Quando você baixa ele, está dentro do diretório config e é o arquivo elasticsearch.yml. Quase que todas as configurações, esse 90% é feita nesse arquivo. E também tem esse arquivo que é o JVM Options, que você vai colocar configurações de heap. Esse arquivo aqui também é muito importante. Tem alguns outros arquivos, mas assim, os mais importantes assim para quem está começando, quer entender legal, são esses dois arquivos, tá? Vamos lá, vamos entender um pouco do cluster nó, role, índice chart. O que é um nó? Um nó é uma instância rodando Elasticsearch. Deve haver apenas uma instância Elasticsearch por servidor. Imagina que você tem um servidor com Linux instalado, você rodou um Elasticsearch lá. Se você tentar rodar outra instância do Elasticsearch no mesmo servidor, vai dar erro, vai dizer que você não pode rodar porque já tem uma instância rodando. Para desenvolver, você consegue habilitar, colocar uma configuração para você colocar várias instâncias do Elasticsearch rodando em um único servidor. Para que a gente faz isso? Vou desenvolver, quero testar o Elasticsearch, rodar 5 nós na minha máquina e testar a ferramenta. Então, a título de teste é possível fazer, mas não é recomendado que você faça isso em produção. Produção, cada instância roda em um servidor. Recomendações para o nó. A metade da memória do servidor deve ser para heap. Então imagina que se eu tenho um servidor aí com 16 GB de memória, você coloca 8 para heap naquele arquivo que a gente falou lá no JVM Options. 16 que você tem disponível, 8 vai para heap e 8 fica para o sistema operacional. Não é recomendável ultrapassar 32 GB de heap. Então o que isso significa? Isso significa que o seu nó de Elasticsearch, o máximo de memória que você pode ter por nó é 64 GB. Ou seja, memória para heap, 32 GB, e mais a outra metade para a tua máquina. Então, você vai ter um nó de 64 GB. É o máximo que você pode ter. Essa é a recomendação. Não passa de 32 de heap, porque você vai começar a ter problemas de performance. E quiser entender um pouco melhor isso, pode dar uma pesquisada na documentação, que explica com detalhes a parte de heap, a questão da performance. Mas aí você consegue chegar a 64 GB de memória por nó. Mas e se eu precisar de mais? Aí você cria um outro nó. Por isso que ele é escalável. Então você vai criar um outro nó para ter mais poder de guardar dados, de processamento de memória, etc. Configuração de mínima e máxima de heap tem que ser igual, XMX e o XMS. Se você colocou 32 de heap, vai ser XMX 32,
XMS 32, tá? E a recomendação é que o nó seja bare metal, ou seja, uma máquina para aquele nó. Então, e que o disco esteja na máquina. Essa é a recomendação, as melhores práticas, assim, para rodar tudo muito perfeito. Lógico que a gente sabe que muita gente tem limitação de recurso, de máquina, às vezes você precisa virtualizar e etc. Mas aqui a gente está falando, pessoal, da recomendação máxima, assim, do ourinho, assim, do ouro, para você fazer o teu nó e o teu cluster. Vamos lá, o que é um cluster? Um ou mais nós compartilhando o mesmo cluster name. No caso de exemplo que eu vou dar aqui, o cluster name é produção. Então, lembra do arquivo elasticsearch.yml? Tem um parâmetro nele, é cluster.name. Então, você tem, sei lá, 12 nós, no nosso exemplo aqui. Todos esses 12 nós vão ter o parâmetro cluster name produção. Então, aí a gente tem um cluster. Tem algumas configurações a mais que vocês podem pesquisar, mas assim, a gente está falando bem do overview, bem do básico, né? Dentro de um cluster, os nós possuem diferentes funções. As principais, master, data e ingest, tá? Vamos falar um pouquinho dessas funções, que são chamadas de roles. O master node, ele é responsável pelas configurações e alterações de um cluster Elasticsearch. Pessoal, eu gosto de comparar, fazer uma analogia com um gerente de projeto. Imagina que a gente tem uma equipe e você tem um gerente de projeto. Esse gerente ele é responsável por cuidar dos técnicos, ele vai gerenciar as demandas, ele vai gerenciar um monte de coisa. Mas você tem o gerente e você tem os técnicos. Os técnicos vão cuidar de demandas técnicas e o gerente vai cuidar de demandas gerenciais. O Master Node seria, nesse nosso exemplo, o gerente de projeto do cluster aqui, que seria da minha equipe, né? Aí a gente tem o Data Node, que ele é o responsável pelas operações relacionadas a dados. O Data Node, eu gosto de comparar como um técnico. Ele que os dados vão estar nos Data Nodes, né? E o Ingest Node, ele é responsável pelo pré-processamento de dados, que são os ingest pipelines e reindex dentro do Elasticsearch. Às vezes você precisa, dentro de um índice, reprocessar uma informação ou então gerar uma nova informação com base na informação que você tem. Para isso você reindexa e faz algumas operações. Essas operações são feitas dentro do Ingest Node. Então, a role Ingest Node, o nó que tem essa role, ele vai processar essas operações que você faz dentro do Elasticsearch. Tá ok? Vamos prosseguir aqui. Recomendação para cluster em ambientes não críticos. Vamos imaginar aqui o nosso exemplo clássico de desenvolvimento, onde eu tenho aqui um nó só um nó. Aqui meu elasticsearch.yml vai ter todas as 3 roles ao mesmo tempo. Aqui o cluster name está produção, pessoal, ignore. Imagina que aqui é desenvolvimento, tá? Vamos lá. Como que é isso? Imagina o nosso exemplo de uma equipe de tecnologia e que você tem um gerente de projeto e tem os técnicos. Mas imagina agora que você tem uma equipe que não tem pouco trabalho, é uma empresa pequena. Então você tem um único funcionário que vai fazer todas essas funções ao mesmo tempo. É um gerente de projeto que ele também faz demanda técnica. Por quê? Porque é pouco trabalho, é pouca coisa, não é nada crítico, o cara assumiu 2 funções. Esse é o nosso node de desenvolvimento. Ele é um cluster com um único nó, que ele tem todas as funções ao mesmo tempo. Por padrão, quando você baixa o Elasticsearch, você não precisa dizer node master true, data true e ingest true, porque isso já é o padrão, tá? Então aqui só a título didático mesmo. Quando você baixa ele, ele já vai vir por default todas as roles habilitadas. Agora vamos aqui falar um pouco da recomendação para um cluster de produção em ambientes críticos. Tenho aqui 12 nós, tá? Aqui eu separei 3 nós para serem master dedicados. O que isso significa, pessoal? É o nosso gerente que vai cuidar só de questões gerenciais, porque a minha equipe é grande, tá?
Como é que é a configuração? No Elasticsearch YML, esses nós vão ter o cluster name produção, agora sim. Node master true, porque ele vai ser só master. Node data false, porque ele não é data. E node ingest false, porque ele não é ingest. Ele é só master. Então esses três caras são só masters, tá? E aqui, separei aqui alguns nós para serem datas dedicados. Eles não vão cuidar de outra coisa além de dados. Nesse caso, dado ingest. Ele é master false, ele não vai cuidar de coisas relacionadas ao master. E ele vai cuidar apenas de dados ingest. Tá bom? A gente separou as roles aqui para um ambiente um pouco maior. Que é um índice, pessoal? O índice é um namespace que aponta para um ou mais shards. Só isso. O índice ele não existe fisicamente, ele só aponta para um ou mais shards. O shard, pessoal, ele é o quê? Ele é uma instância do Lucene. Lembra que a gente falou do Apache Lucene? O Elasticsearch vai gerenciar o Lucene. Então, quando você cria um índice, ele automaticamente cria uma instância do Apache Lucene para guardar os dados do seu índice. E o índice vai apontar para aquela instância do Apache Lucene que ele criou para você guardar a sua informação. Basicamente é isso que acontece. Só que essa instância do Apache Lucene, que é chamada de shard, ela também tem algumas recomendações. Você não pode guardar dados infinitos dentro de um shard. Então, por isso que o índice pode ter mais shards, pode ter mais de um shard. Porque dependendo do tamanho do seu índice, você vai precisar guardar mais informações, consequentemente vai ter que ter mais shards. Cada shard é um motor de busca completo em si mesmo. O Lucene, único ali dentro, ele responde sozinho pelos dados. Imagina que eu tenho um índice chamado vendas, onde é que eu tenho dados de vendas. Desse dado de venda eu tenho lá o nome do produto, tenho quem comprou, tenho o nome de quem vendeu, tenho o preço, tenho várias coisas ali dentro do índice, tá? Quando eu chego, e esse índice, vamos supor que ele tem 2 shards, tá? Quando eu chego e pergunto para o índice, me diz o seguinte, eu quero todas as vendas que tenham o produto shampoo. Basicamente, você pergunta isso para o índice vai nos shards e pergunta para cada shard, me traz tudo que você tem de shampoo. O shard responde unicamente. Então, lá na frente esse dado é unido, porque você responde cada shard e ele une essa informação lá na frente. Os clientes não acessam o shard diretamente, fazem isso pelo índice, como eu expliquei. A gente não acessa no Elasticsearch o shard. Eu não pergunto para o shard, eu pergunto para o índice. O índice que vai no shard. Ele que aponta para o shard, na verdade, né? Então, você sempre vai perguntar para o índice está apontando para o shard. De fato, aonde vai ser buscado o dado? Aonde o dado está é no shard. Mas você aponta para o índice, pergunta para o índice. Aí aqui tem um exemplo, pessoal, de um índice que eu vou criar aqui. Só as configurações dele, tá? Estou criando um índice. Nesse índice aqui, quando a gente pode ver que o number of shards é 2. Ou seja, eu tenho um índice com 2 shards, que são esses caras azuis aqui. Shards primários, que são onde os dados vão ser guardados. E eu tenho 2 nós aqui no meu cluster, a título de exemplo. Os dados vão ser guardados nesses 2 shards primários, só que o que acontece é que eles vão ser replicados. Aqui, no meu exemplo, eu disse que eu quero uma réplica. O que é a réplica, pessoal? É um shard que também é uma outra instância do Lucene, exatamente igual a que você guardou seu dado inicialmente. Exatamente igual, ela é uma réplica perfeita. O dado primeiramente vem aqui no meu shard primário e é replicado na minha réplica aqui. A réplica, ela nunca vai estar no mesmo nó do teu shard primário. Por quê? Porque se esse nó cair, você perde a tua informação. Então ela vai sempre estar em um outro nó, como a gente está vendo aqui, tá? Então aqui na minha configuração, ó, eu tenho o número de shards 2, que são esses em azul. Por quê? Porque eu tenho um índice que precisa guardar mais informação e ele precisa ter 2 shards. E uma réplica. A réplica vai estar em outro nó. Aqui, ó, a réplica do shard 1 está aqui no node 1. Esse é o meu índice.
Vamos prosseguir aqui. A recomendação é que cada shard armazene entre 40 e 60 GB de dados. Então tá vendo aqui, pessoal, esse shard aqui, meu índice tem dois shards primários, que são esse shard 0 e o shard 1. Cada shard desse vai ter que armazenar entre 40 e 60 GB de dados. Então isso significa que o meu índice, que tem dois shards, vai armazenar até 120 GB de dados. Como eu falei, o shard é uma instância do Lucene. E essa instância tem limitação de dados para trabalhar com performance, de forma recomendada. Então, basicamente aqui nesse nosso exemplo, a gente conclui que esse meu índice tem a capacidade de trabalhar com no máximo 120 GB de dados. Acima disso, vai indexar? Vai, mas a gente começa a ter perda de performance, porque o shard, que é a instância do Lucene, vai começar a trabalhar vai estar muito sobrecarregado. Pode existir mais de um shard primário em um único nó, tá? Então, esse shard 1 e shard 0 podiam estar nesse nó, e a réplica de um aqui e a réplica do outro aqui, tá? O que não pode é, o primário está aqui, a réplica está no mesmo nó. A réplica sempre vai ter que estar num outro nó. Tá joia? Aqui agora um exemplo de indexação. A indexação, pessoal, ela é sempre feita no shard primário, e depois ela é replicada na sua réplica ou nas suas réplicas. Então aqui no nosso exemplo eu vou fazer um post no meu índice. Nesse post aqui eu vou ter os dados nome e cargo, tá? Não passei um ID, estou deixando aqui no meu caso o Elasticsearch gerenciar esse ID. Então o que acontece? Eu fiz um post, esse documento vai cair no shard 0. Por quê? Porque o ID ele faz um balanceamento aí, baseado no ID que ele gera, ele vai balanceando os documentos que ele insere nos shards. Você pode colocar o ID manualmente. E quando esse ID vem da sua aplicação, ele vai balancear de acordo com o teu ID. Então, dependendo da situação, é bom você deixar o Elasticsearch controlar esse ID. Tá? Então, vamos lá. O meu documento cai no shard 0 e automaticamente ele vai ser replicado na réplica daquele shard, no outro nó. Por que isso, pessoal? Se o meu datanode 1 cair, a minha réplica está no outro lado, então não perdi nada. Aí essa réplica 0 assume como primário e vai poder indexar dados. Quando o datanode 1 voltar, as coisas voltam a ser sincronizadas certinho. Os documentos são divididos entre os shards primários, como eu expliquei aqui. Esse documento está no shard 0. O próximo documento ele vai naturalmente estar no shard 1 e replicado na réplica 1. Ok? Os documentos são replicados. Se um nó cair, o outro assume completamente, como eu já expliquei aqui. Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouco sobre masternodes. Na nossa configuração de um cluster de produção, a gente definiu 3 masternodes. Dentre esses 3 masternodes, a gente vai ter 2 categorias aqui. Uma é o eleito, que é o que foi escolhido como master de fato dentro do meu cluster. Esse cara é o cara que vai escrever meu cluster state e esse cara é o cara que assume de fato a função de master. E os outros serão os elegíveis. Os elegíveis são nós com a role tipo master que ficam de standby para assumir como master eleito quando der algum problema. Então, master eleito, eu sempre tenho apenas um. Um master vai ser o eleito que vai estar assumindo a função de fato de master. Os elegíveis, que são os outros dois do nosso cluster, vão estar apenas de standby esperando para assumir caso tenha alguma falha. Esses masters, pessoal, o eleito ele vai escrever um relatório. Esse relatório se chama cluster state. Basicamente, ele tem ciência de tudo que acontece no cluster, o eleito, e ele escreve tudo que acontece nesse cluster. Ele vai ficar ciente do índice vendas que a gente deu de exemplo, quantos shards ele tem, onde esses shards estão. Então, o master escreve e ele diz, ó, o shard do índice venda está no node 1 e no node 3. Então ele tem toda essa informação, ele escreve tudo isso, ele mapeia em um relatório, estou dizendo relatório entre aspas, que não deixa de ser um relatório.
que se chama cluster state. O nó master eleito vai fazer todo esse papel de escrever o cluster state e ele vai replicar esse relatório em todos os outros nós do meu cluster. Então, todos os meus nós do meu cluster têm ciência de tudo, tá? E o nó, por exemplo, coordinator, ele vai receber uma requisição. A gente não falou da role coordinator, mas estou falando aqui bem por alto. Ela recebe uma requisição e ele, como ele tem dentro dele, todo nó é coordinator, tá, pessoal, por padrão. Ele tem dentro dele o cluster state, ele sabe onde que ele vai buscar a informação do meu índice venda. Todo nó pode receber uma requisição, como ele tem o cluster state, ele sabe. Vou buscar essa informação no nó tal e tal. Aí ele vai e manda essa requisição, recebe e manda de volta, tá? Então o cluster state é replicado em todos os nós. Os elegíveis também recebem cópia do cluster state. E isso é muito importante porque se um nó eleito cai, o elegível na hora assume como eleito, ele tem uma cópia do cluster state, ele começa a escrever o cluster state, tá? Aqui é o nosso exemplo de 3 nós. O node 1, existiu uma votação entre nó 1, nó 2 e nó 3. Esses 3 nós decidiram que o node 1 seria o eleito. E esse cara começa a escrever o cluster state. Os elegíveis leem o cluster state e todos os outros nós recebem cópia do cluster state. Mas existe um problema muito sério que pode acontecer com os nós do Elasticsearch. Esse problema a gente precisa estar ciente para resolver ele e prevenir, tá? Que é o seguinte, quando eu tenho mais de um master eleito, eu vou ter problema no meu cluster. Eu vou ter divergência, vão ter 2 nós escrevendo um cluster state. Isso é muito grave, isso é muito sério. 2 visões diferentes. Se isso acontecer, meu cluster está perdido, tá? Mais de um nó escrevendo o cluster state. Então, aqui no nosso exemplo, ó, tenho 2 nós, o node 1 e node 2, se assumiram como master. Mas como isso acontece? Imagina que o node 1 parou de enxergar o node 2 e o node 3. Então, na visão do node 1, o que acontece? O node 2 e o node 3 sumiram. Então, ele se assume como master. Só que do outro lado, o node 2 parou de enxergar o node 1. O node 2 e o 3 pararam de enxergar o node 1. Então, do lado de lá, o node 2 se elegeu como master. O 3 e o 2 decidiram que o 2 seria o master. Então, nesse cenário aqui, eu tenho 2 masters eleitos. E, assim, isso não é tão difícil de acontecer porque não precisa de um desastre. Esses nós, master, eles ficam pingando entre eles e você tem um timeout de ping entre eles. Não precisa necessariamente que um pare de enxergar completamente o outro. Se eu tenho um timeout que estourou, eles pingaram e não se enxergaram durante o período, pronto, os 2 se assumem como master. E isso é muito sério. Como que a gente resolve esse problema? Como que a gente evita? Olha só, as recomendações são 3 master nodes dedicados para um cluster de produção, que a gente já viu anteriormente. Só que tem um parâmetro chamado Minimal Master Nodes. Esse parâmetro deve ser a metade da quantidade de master nodes mais 1. No nosso caso aqui, eu tenho 3 master nodes, a metade é 1.5, mais 1 dá 2.5. Nesses casos, eu ignoro a vírgula. Então, nesse caso, 2. O Minimal Master Nodes é 2. O que isso significa? Que para eu ter uma eleição, eu preciso de no mínimo 2 nós para poder eleger um master. Nesse caso, como que isso resolve o problema? Olha só, o Node 1 parou de enxergar o Node 2 e o Node 3, porém ele não tem quórum para se eleger. Então, ele não vai se eleger, porque ele precisa de no mínimo 2 para se eleger, ele precisa de ele mais 1. Então, ele vai ficar quieto na dele, simplesmente parou de enxergar os outros 2, fica quieto. Do lado de lá, o Node 2 parou de enxergar o 1 e ele se elege como master, porque ele tem 2 aqui. Então, eu tenho o Node 2 e o Node 3 para elegerem ele como master. Então, pronto. Nesse caso, a gente resolveu o split brain, não vai ter split brain se a gente colocar essa recomendação Minimal Master Nodes no nosso cluster. Só que o detalhe é que da versão 6.7 para trás a gente pode ter split brain. Da versão 7 para frente
não existe mais a possibilidade de ter split brain, porque o Elasticsearch vai gerenciar tudo isso e nem existe essa configuração de Minimal Master Nodes na set, porque ele já vai resolver todas essas questões para você, tá ok? Falar um pouquinho sobre Cluster Health aqui. No nosso caso aqui do índice, eu criei um índice e disse que eu quero 3 shards primários e uma réplica, tá? Só que nesse meu cluster eu tenho apenas um nó. O que vai acontecer? Os meus 3 shards primários vão estar nesse node 1. Só que a réplica nunca pode estar no mesmo nó que o primário. Então, eu não vou ter como colocar uma réplica aqui porque eu tenho só um nó. Então, meu cluster vai estar em status yellow. Tá vendo? Eu só tenho um nó, não tenho onde assinar a réplica porque eu precisaria de um outro nó. Então, o cluster fica em status yellow. Meu índice fica com status yellow, consequentemente, o meu cluster também está em status yellow. Como que você resolve isso? Você adiciona um outro nó no cluster, automaticamente as réplicas vão ser assinadas naquele outro nó, teu cluster fica com status green. Então, só uma pincelada sobre Cluster Health aqui. Agora que eu vou falar um pouquinho da movimentação dos shards. Nesse caso aqui, eu tenho 2 shards primários e 2 réplicas. Olha aqui onde está meu primário 1. Está nesse nó. Uma réplica dele vai estar no outro nó e a outra réplica dele vai estar no outro nó. Aqui eu tenho meu primário 0. Uma réplica dele vai estar nesse nó 2 e a outra réplica vai estar no nó 1. Por que eu estou mostrando isso aqui? Porque o Elasticsearch vai balancear os meus shards dentro do meu cluster. Não preciso me preocupar muito com isso, porque ele vai fazer o balanceamento aí desses shards, a movimentação, esse balanceamento. Nesse caso aqui, a gente tem um bom exemplo disso. Considerações finais, pessoal. Aqui, o Elasticsearch não é um banco de dados relacional, então não posso pensar nele como um banco de relacional, onde tem uma chave primária e chave estrangeira, onde eu tenho um relacionamento, onde eu faço join e tudo mais. Não, ele não é. Então, não tente fazer do Elasticsearch uma base de dados relacional. Criar índice como se fossem tabelas relacionais não é uma boa ideia. Aqui um exemplo prático de que não é uma boa ideia. Tenho tabela A, crio o índice A. Tenho tabela B, crio o índice B. Tabela C, crio o índice C. Não faça isso. Basicamente, o que a gente tem que fazer é o seguinte. Eu dei o exemplo de vendas, que é um ótimo exemplo. É um índice chamado vendas. Para no caso de uma base que eu quero trazer para o Elasticsearch, tá? Em vendas eu tenho o nome do vendedor, eu tenho o nome de quem comprou, eu tenho o nome do produto, eu tenho o preço do produto e várias outras informações que em uma base relacional iriam estar em várias tabelas. Nesse caso, ele se trata de um assunto, então ele vira um índice. Tá ok? Desnormalize os seus dados, que é o que a gente acabou de falar, e crie índices fato no Elasticsearch. Por que eu coloquei isso, fato? Quem vem do mundo do BI e conhece o modelo multidimensional, sabe que é um fato. Então, um fato é um fato normal, uma coisa que aconteceu. No nosso caso de vendas, é um exemplo perfeito do que é um fato. Uma venda é um fato, aconteceu uma venda. Essa venda é um assunto, é um fato, e ela tem várias informações dentro dela. Nome de quem comprou o produto, nome de quem vendeu, nome do produto, preço do produto e várias outras coisas. Então, a ideia é essa. É criar índices baseados em assunto, baseado em fato. A tua query busca de várias tabelas e traz para o Elasticsearch o assunto, o fato, tá? Vou fazer agora uma pincelada sobre o resumo do que a gente tratou aqui, que é o seguinte. Nós, metade da memória para RIP. Exemplo, 16 GB de memória, 8 fica para RIP e 8 para o sistema. XMS igual a XMX. Então, o mínimo e o master do RIP vão ser iguais. Se é 8, 8 e 8. Mínimo e master. Não ultrapassar 32 GB de RIP. Porque a partir disso, daí para frente, você começa a ter problema de performance. Então, o seu nó vai ter no máximo 64 GB de memória. No máximo, tá? Master. Recomendação. 3 nós dedicados num cluster de produção, tá? Clusters menores você pode fazer outras configurações, mas cluster de produção, ambiente crítico, cluster grande, 3 masters dedicados e minimal master nodes igual a 2 para a gente evitar o split brain. Shard,
nunca ultrapassar 60 GB de dados por shard, tá? Nunca. SSD, nosso nó tem que trabalhar com SSD e bare metal. Lógico, repetindo, tem situações onde você não vai ter tanto recurso, não vai ter uma situação onde você vai ter que fazer isso. Aqui eu estou falando de um cluster enorme, de um ambiente de produção que precisa de muita performance, o máximo das recomendações e tudo mais, tá? E é isso, pessoal. Obrigado. Se alguém quiser entrar em contato comigo no LinkedIn, pode entrar e valeu.